A santa paz de Deus, caríssimos irmãos. Eu venho aqui junto de vocês desta forma, por um vídeo, né? Contar um testemunho umas obras que Deus fez na minha vida. Hoje pela parte da manhã, estive a falar com o irmão. Aliás, eu respeito e amo muito este irmão, o irmão Valmir, e ele pediu-me que eu contasse essas obras e eu, claro, concordei. Já contei variedíssimas vezes em cultos, mas se calhar com alguns pormenores que eu não tenha contado, vou relatar aqui agora. Porque para mim só Deus, não existe nada nem ninguém capaz, né, ou de realizar este tipo de coisas, porque quem não acredita, meus amados irmãos, não sabe o que é nem quem é, porque Deus é único, não existe nada nem ninguém além de Deus. O que eu passo a contar, irmãos, a minha vida resume-se a uma breve história que é do género. Eu nasci católico, fui criado como tal, mas eu nunca me senti como católico. Sempre fui crente. A minha avó, o meu pai sempre me incumbiram a fé, sempre me ensinaram que Deus é único. E eu passei por variedíssimas igrejas para ver o que é que me sentia melhor. Não sei, eu passei pela Igreja de Jeová, igreja, sei lá, tanta igreja, evangélicas, tudo e mais uma coisa. Eu, à vontade, aí umas 5 igrejas diferentes, mas eu nunca me senti na mesma comunhão. E eu achei estranho. Mas na congregação cristã, seja no Brasil, seja em Portugal, para mim, acho que é o único caminho que Deus fez-me ver e fez-me sentir que era aqui que eu devia estar, nesta congregação. E eu digo, para mim é única, foi a única igreja que eu me senti. Todas elas falam de Deus, todas elas contêm a palavra. E a Bíblia é uma só. Podem fazer milhentas modificações, mas a palavra que Deus deixa que o homem pudesse usá-la no dia a dia é uma só, não existe outra. Mas foi nesta igreja que eu senti-me então eu senti-me porquê? Porque Deus fez tantas obras na minha vida e nesta igreja é que eu conheci o que é que era o verdadeiro poder, o verdadeiro caminho de Deus. Eu vou começar a contar uma breve história que é, eu conheci a minha esposa por uns amigos. Conhecemos, a gente começou-se a relacionar, obviamente, né? Mas ela estava na congregação cristã, graças a Deus. Foi ela que me fez ver, tu tens que conhecer a minha igreja. E eu disse, eu vou, mas conversa puxa conversa e aquilo nunca andou. Mas Deus criou um caminho. O caminho é que Ele criou. A minha esposa teve uma enfermidade que na altura foi muito custoso para mim, eu nem queria acreditar. Para mim e para os familiares da minha esposa. Ela começou a perder o tino. Ela não sabia o que fazia, nada. Ela, tanto que depois foi internada num hospital dos malucos aqui em Portugal, é o Hospital Júlio de Matos, para ser tratada. Os médicos diziam que não sabiam o que ela tinha, que faziam variedíssimos exames, mas nada acusavam porque que ela estava assim, porque que ela agia daquela forma, deram-lhes milhentos medicamentos e nada se percebia. Ela foi tratada, ela entrou
em agosto de 2012 para esse hospital. Eu sei que foi em 19 dias, mais ou menos, mais coisa menos coisa, que ela teve internada nesse hospital. Depois ela recebeu alta e foi para casa recuperar o resto. Deus é tão grande, meus irmãos, que foi uma obra que foi onde eu conheci os meus maravilhosos e amados sogros, né? Que é o irmão Oseu e a irmã Cláudia. Eles é que, numa visita que eu fiz a ela no hospital, eu deparei-me com os pais dela lá nesse mesmo hospital, e então eles disseram assim: irmão, você não quer nos acompanhar à igreja? E eu estava tão desesperado, eu disse: eu posso acompanhar. Aliás, eu acho que eu preciso de acompanhar a essa igreja, porque eu preciso de chegar junto para ver que igreja, tanto que ela falou e tanto eu já ouvia falar, mas nunca tinha conhecido essa graça. Então, eu vou. E nesse mesmo dia os irmãos me levaram para a igreja, onde eu conheci pessoalmente o irmão Valmir e os demais irmãos, o irmão Wilson, a irmã Ediana, a esposa do irmão Valmir, as filhotas dele. É uma maravilha, foi uma comunhão, uma coisa tão maravilhosa que nesse mesmo culto eu estava lá meio perdido. Eu não sabia como é que devia de agir dentro da igreja. Eles levantavam-se, toda a gente se levantava, ajoelhavam, e eu ficava a olhar em pé, depois sentava-me sem perceber o que é que devia fazer. Mas o irmão Zé, que estava ao meu lado, ele dizia assim: irmão, ajoelha com nós. E eu ajoelhei, claro. Orei, a oração foi tão maravilhosa que é muito raro, eu comovo-me, sim, mas por dentro, deitar a lágrima às vezes é complicado, só mesmo quando Deus mexe comigo, mesmo que não há outra maneira a dar, não há outra forma e outra volta a dar. E naquele mesmo dia eu senti uma presença, um arrepio dos pés à cabeça tão forte que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu disse: essa igreja aqui está-me a chamar, está-me a dar a entender tanta coisa. Isto aqui é o meu caminho. Isto é o meu caminho. E o que aconteceu? No fim do culto, depois da palavra, a palavra, eu já não me lembro bem qual era a palavra, já foi há muitos anos, foi em 2012, mas a palavra, eu sei que ela falava que Deus estava comigo, sempre esteve e sempre ia estar. O que eu estava a passar, que brevemente iria passar, que eu e os demais iriam ver o poder dele a trabalhar na minha cabeça e não só, na de todos. E eu fiquei naquele mesmo dia sem entender. Eu disse: será que está a falar do que está a acontecer comigo, com a suposta mulher que eu estou a gostar, da Betânia, que é a minha esposa? Fiquei sem entender. Depois eu soube, passado uns dias, eu não sei se foi 5, 6 dias, a minha esposa, né, que é hoje minha esposa, ela teve alta, foi para a casa dos pais. E eu comecei a entender a palavra. Eu disse: será que é a palavra que eu ouvi naquele mesmo dia que está a começar a acontecer? Santo Deus! E foi daí que eu comecei a sentir como ninguém. Todos esses dias o irmão Valmir ficou com o meu contacto. Todos esses dias ele ligava para mim e ele vinha-me buscar. Não só para visitar a Betânia, a minha esposa, como para ir aos cultos, que eram os domingos, e mesmo o culto que eu residia, né, que era a minha comum, que era aqui em Santiria, perto de mim. Ele levava-me para todo o culto, toda a semana. De segunda a domingo eu estava sempre num culto com os irmãos. Sempre, sempre, sempre. Estava sempre a viajar com ele, para aqui, para lá, para todo lado, para ir aos cultos.
e não só, a fazer visitas a irmãos. Depois disso, o meu irmão, o André, ele ficou enfermo. Ele foi parar a um hospital com tuberculose. Todos nós ficamos assustados. E eu pedi ao irmão, eu não era batizado nem nada, eu pedi aos irmãos para orarem por mim, pelo meu irmão. Estava tudo a acontecer muito de repente para mim. Muito de repente. O mais engraçado é que depois de eu pedir isso tudo aos irmãos e o caminho que eu comecei a tomar nessa mesma igreja, tudo acontecia muito rápido. O meu irmão entrou no hospital, precisamente, eu não sei se foi um dia ou dois antes da minha esposa sair do hospital ou se foi depois dela ter saído do mesmo hospital que ela estava internada. Mas as orações foram feitas sempre, todos esses dias. Ele estava muito enfermo, era tuberculose, era uma doença, e ainda hoje, né? É uma doença que é muito perigosa, que seca a pessoa e muitas das vezes leva um ser humano à morte. Mas Deus é tão maravilhoso que fez uma obra tão linda, e eu vou contar como. Fomos fazer uma visita na casa de um irmão, mas antes disso tinha ouvido uma palavra, e que Deus nessa mesma palavra revelou que um anjo iria trabalhar em causa para que eu senti que a palavra fosse para mim, que eu não ficasse preocupado, que Deus iria fazer a obra e que iria sarar esse meu familiar que estava a precisar dele. E depois, eu não sei se, já não me recordo bem, mas eu não sei se foi no mesmo dia, se foi no dia seguinte, que eu fui fazer uma visita à casa de um irmão, que era dessa comum. E o irmão Valmir estava comigo, e o irmão Valmir é que fez as orações. Foi uma oração tão bonita de arrepiar os pés à cabeça. E ele depois teve essa mesma revelação, que um anjo nessa mesma noite iria entrar no hospital onde o meu familiar, onde o irmão apontou o dedo para mim, estava internado, que iria sará-lo, ele iria ter alta, ia ficar a recuperar o resto do tempo em casa, que ia ficar livre dessa mesma enfermidade. Graças a Deus, irmão. No dia seguinte, eu recebi a notícia que o meu irmão recebeu a alta. Se os médicos se aperceberem, porque nos dias anteriores tinham feito, ele ainda estava um pouco mal e não tinham como explicar o porquê que aquilo estava a acontecer com o meu irmão. Mas deram-lhe a alta. Disseram, você daqui a uns dias vem aqui fazer uns exames para ver como é que você está e você vai seguir esta medicação. Pronto. Ele ficou mais fraco, mas estava praticamente sarado, graças a Deus. Irmãos, é uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, que eu arrepio-me dos pés à cabeça cada vez que eu lembro-me dessa história, porque é verídico. Só quem viveu e só quem viu é que pode saber o quanto isto foi importante e o trabalho que Deus teve. Para Deus não é nada. Para nós dizemos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele ficou tão bem que hoje está aí com saúde, graças a Deus, sem nada de relevante, não tem mais nada, graças a Deus. Tem 2 filhos lindos, eu tenho 2 sobrinhos lindos, graças a Deus ele ficou sarado. Meus amados irmãos, nesse mesmo ano, em 2012, quando ele ainda estava a recuperar, eu antes de eu ir a um exame com ele, que ele pediu-me para ir com ele ir a um exame ao hospital, eu fui a um santo batismo, dia 8 de setembro, nunca mais me esqueço, onde eu pedi ao irmão, eu quero ser batizado. E o irmão Valmir só me disse, irmão, você vai comigo ao santo batismo, mas somente se sentir é que o irmão vai falar comigo
para que você possa ser batizado. Com certeza, irmão. Eu não sei como é que isso se sente, mas Deus já de me guiar, se Deus quiser. E o que aconteceu? Eu estava nesse mesmo culto, nesse santo batismo, e foi dia 8 de setembro de 2012, nunca mais me esqueço essa data. Eu acho que foi a minha salvação de tudo que eu já tinha vivido até aquela data. O que acontece? Eu estava lá e comecei a tremer de uma maneira que eu não sei explicar. Até parecia que me faltava o ar, uma sensação esquisita, arrepiava-me tudo. E eu só disse: irmão, eu quero ser batizado. Irmão, eu tenho que ir ser batizado. E o irmão, ele metia uma mão na perna, ele dizia: calma, irmão, calma, vamos orar, vamos estar em comunhão. Se o irmão continuar a sentir, a gente vai. E eu continuava a tremer, e eu levantei-me e disse: irmão, eu quero ser batizado. E o irmão levantou-se e foi-me levar ao balneário, às ditas casas de banho, para que eu me pudesse aprontar para descer à Santa Água, de Santo Batismo. Nesse mesmo Santo Batismo, eu fui o primeiro a descer às águas do Santo Batismo. É uma sensação maravilhosa, não tenho como explicar, não tenho. E depois de eu subir, de emergir e de subir naquela santa água, eu senti-me leve, é uma coisa fora de normal, uma coisa inexplicável. Senti-me leve, como se eu estivesse a flutuar, não sei, como se eu tivesse descarregado uma previsão que eu vou dizer, umas sacas de cimento. Quem carrega coisas em cima dos ombros, aquela coisa toda, aquele esforço que está a fazer, como se tivesse largado e tivesse ali aliviado. É uma coisa do outro mundo, só Deus é que sabe. É uma coisa que até hoje eu não consigo, e agradeço a Deus de eu estar nessa santa graça e por Ele servi-lo, de Ele me dar permissão de servi-lo até os fins dos meus dias. Meus irmãos, depois disso, desse santo batismo, com certeza eu continuava nos meus santos cultos, visitava de vez em quando a minha esposa, os pais dela, né, os meus sogros atuais. O que acontece? Eu fui com o meu irmão, dia 27 de setembro, a um exame. Fazer uns exames com ele, e nesse mesmo dia os enfermeiros disseram assim: não quero fazer um exame, é só tirar sangue, para a gente ver se você não tem nada, porque você, como é familiar, possa ser que, sei lá, isto eu acho que não é nada transmissível, mas a gente não sabe. Eu disse: eu não gosto muito disso, mas seja o que Deus quiser. Mas por incrível que pareça, as máquinas deixaram todas de funcionar, ou seja, ficou tudo sem sistema. Eu não pude fazer o exame. O meu irmão já tinha feito o exame, tinha tudo corrido bem, estava tudo maravilhosamente bem, e ele ia receber os resultados concretos passados uns dias. Né? A gente foi-se embora, pronto. Fomos embora. Eu estava a vir para casa. Ora, estava a vir para casa na estação de comboio até a minha casa. Eu, na altura, eu vim a pé. Ora, eu vim a pé, aquilo é uns 40 minutos, 50 minutos a pé, da estação de comboio até a minha casa, a pé. E eu vim a pé. Nesse mesmo dia, Deus é tão grande e poderoso que há muita gente ainda hoje. Eu até peço a Deus que Deus os perdoe, que não acreditam na sua bondade e no seu grande poder, e que Ele é único. Ele revelou mais uma vez em que Ele existia. Porque o que eu vou contar aqui aos irmãos é uma coisa fora do normal. Eu estava a atravessar uma via rápida onde os sinais estavam vermelhos para o trânsito,
e supostamente verde para mim. Porque do meu lado direito eu via o trânsito todo parado e do meu lado esquerdo não existia ninguém. Não existia nenhuma viatura. E eu senti confiança, eu vou atravessar. Eu comecei a atravessar, assim que estava a atravessar, irmãos, não me pergunto como, porque eu não sei como é que foi que aconteceu. Apareceu um caminhão, do nada, atropelou-me, eu voei 30 metros, a parte da frente do caminhão ficou completamente desfeita. E digo aos irmãos que hoje esse caminhão já nem existe, foi destruído, foi para a sucata, porque não tinha completamente qualquer tipo de arranjo. Deus é tão grande e poderoso que até isso foi, porque eu não tenho força para isso, nem eu nem ninguém, à face desta terra. O caminhão ficou completamente desfeito da parte da frente. Eu voei 30 metros, os bombeiros vieram, socorreram. Enquanto eu estava no chão, segundo os bombeiros, autoridades, familiares que depois chegaram junto, disseram que eu só gritava que me estavam a atacar, eu estava-me a defender. Pronto. Diziam que eu derrubava bombeiros, que eu estava no inconsciente, no subconsciente a tentar me defender. Pronto, eles depois lá me conseguiram socorrer, levaram para dentro da ambulância. O meu saudoso pai, ele estava presente na altura e ele dizia: salvem-me, o meu filho. Ele só estava na porta da ambulância, o médico presente no INEM da ambulância só dizia: tenha calma que a gente vamos fazer tudo por tudo. Eles estavam a tentar recuperar porque ele estava a começar a ter paragens cardíacas, e o que é certo é que tiveram que me induzir o coma, porque se eu continuasse o médico dizia que eu não sobreviveria. Levaram para o hospital. Eu comecei a sair do coma induzido, comecei a ter outro ataque cardíaco e eles tiveram que me induzir no coma novamente. Recuperaram. Assim que cheguei ao hospital, mesmo dentro do hospital, novamente a sair do coma induzido e a ter outro ataque cardíaco. Tiveram que me recuperar outra vez e tiveram que me induzir mais uma vez nesse coma induzido. Induziram-me o coma e eu estive ali depois em recuperação e depois passou um dia, 2 dias, os médicos diziam: dizer aos meus familiares, ou inclusive ao irmão Valmir, vocês vão tendo o coração à larga e vão preparando, porque ele não vai passar desta. Ele não tem como sobreviver. Como ele está, ele não vai sobreviver. E vão preparando, se quiserem, o funeral, porque ele daqui não vai ter salvação. E o meu pai dizia: não diga isso, vocês lutem pelo meu filho, porque ele vai sobreviver sim. E pelo que eu sei, o irmão Valmir também dizia: não diga isso, você acredita em Deus. Não venha com Deus, você acredita em Deus, Deus está com ele vai sobreviver sim. Meus irmãos, foi uma coisa que quando o meu irmão chegou ao hospital, eles ainda não tinham pegado em mim, já tinha passado 3 dias, ainda não tinham pegado em mim, não tinham feito algum tipo de cirurgia, operação, nada. Meu irmão, suposto irmão doente, que esteve doente, começou-se a enervar, começou a dizer: vocês vão operar o meu irmão? Sim, porque ele tem salvação, sim, e vocês vão ter que o recuperar. E o que é certo, irmão? Ele tanto batalhou que o médico disse: vamos operar, vamos ver o que é que isto vai dar, eu sei que ele não vai sair daqui. E o que é certo, irmão, é que assim que eu comecei a recuperar, eles operaram, eu fiquei com a clavícula fraturada, tenho ferros na clavícula, no fémur, furei o pulmão com costelas, pronto. Mas graças a Deus eu estou bem, ando. Mas a recuperação foi tão maravilhosa,
que os médicos, assim que eu acordei, pai, no quarto ou no quinto dia, disseram aos meus familiares e depois a mim: o seu filho, o Fortunato, vai ter que ficar aqui internado durante 5 a 6 meses. E ele vai ter que recuperar de uma maneira, porque ele não tem capacidade de ir para casa assim. E o que é certo, o poder de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que em 19 dias eu pus-me fora do hospital. Mas quando o médico me deu a alta, ele chegou perto de mim e disse assim: eu não estou a acreditar. Eu estava numa cadeira de rodas. Eu disse: doutor, eu quero me ir embora, eu quero ir para casa, eu em casa recupero. Eu estava sempre a dizer a ele: Deus está comigo, não se preocupe. Não, mas... E eu levantei-me, fiz um esforço grande, e levantei-me assim da cadeira de rodas e não sei o quê. Pronto, comecei a falar com o médico: eu estou bem, doutor, e não sei o quê. E o doutor meteu as mãos assim na cabeça: olha, antes de lhe dar a alta, você vai ter que me prometer uma coisa. É que a sua recuperação, não se force, sente-se aí quietinho, deixe estar aí na cadeira de rodas, você está bem. Eu vou lhe dar a alta, sim, mas antes de lhe dar a alta você tem que ficar em recuperação nessa